Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, já sabe, né? Se inscreve logo no canal para não perder mais nada se ainda não for inscrito. E também ativa o sininho de notificações para receber em primeiríssima mão, assim que eu publicar um vídeo novo. Hoje nós temos um especial de novela, muito especial, porque é uma trama de uma autora que eu amo. Final Feliz. Eu conto um pouquinho da trama, bastidores, daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Final Feliz foi uma trama das 19 horas, exibida pela Rede Globo, escrita por Ivani Ribeiro, a mestra, e com direção geral de Paulo Biratã, entre os dias 29 de novembro de 1982 e 4 de junho de 1983, com um total de 159 capítulos. Ela substituiu a novela Elas por Elas e foi substituída por Guerra dos Sexos. O pontapé inicial da trama é a história de César Brandão, vivido pelo ator Roberto Maia, que é um empresário usineiro de açúcar no Pernambuco, mas que vive com toda a família no Rio de Janeiro. A esposa Maria Luísa, vivida pela maravilhosa Lilian Lemertz, e as filhas Débora, de Natália do Vale, e Suzy, de Lídia Bronde. Esse homem, esse empresário milionário, ele é sócio de Alaor, feito por Milton Moraes, e um dia ele decide que ele tá cansado dessa vida, que ele quer aproveitar, curtir a vida, e resolve debandar, fugir, abandonar a família, o trabalho, toda a vida que ele teve até ali para curtir adoidado. Então o que ele faz? Ele forja a própria morte com a ajuda do consultor financeiro da sua empresa, o França, vivido por José Augusto Branco. Nessa morte forjada, né, os dois jogam um carro ribanceira abaixo na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. E então, o César Brandão é dado como morto. A partir daí, parte para o Rio de Janeiro, ou melhor, para o Rio de Janeiro não, para a Europa, para curtir a vida longe da família e de todos que o amam, né? Aplicando assim um golpe no seu sócio, deixando quase à beira da falência, e a esposa e as filhas numa situação bem complicada. A Débora, filha mais velha do César, é uma mulher geniosa, mimada, que começa a trama noiva de Guto, vivido por Eduardo Lago, mas na verdade ela tem uma quedinha pelo noivo da sua prima Mirtô, feita pela Priscila Camargo, que é o Leandro, vivido por Adriano Reis. Nesse bololô todo, a Débora acaba reencontrando, depois de algum tempo, o primo, irmão da Mirtô, Rodrigo, vivido pelo José Wilker. Os dois se detestam, vivem como cão e gato, nenhum dos dois tem o gênio fácil, né? Então vivem se bicando. Só que nessa brigazinha dos dois, o que existe mesmo é uma paixão recolhida, o amor desperta, né, com o tempo ali, e essas picuinhas entre eles nada mais é do que uma grande paixão. Já a doce Suzy, feita pela Lídia Bronde, é a heroína romântica da história. Ela conhece o Paulo, vivido pelo ator Buza Ferraz. Os dois se apaixonam à primeira vista e dão indícios de que vão viver uma linda história de amor, até que o Paulo, em determinado momento da trama, acha que está com uma doença incurável, que tem pouco tempo de vida, e com medo de que a Suzy sofra por causa disso, faz de tudo para se afastar dela. O Paulo, que é um veterinário, filho da Marina, vivida pela Miriam Pires, que também é mãe do Rafael. Um rapaz especial, com um determinado autismo, né? Na época não se falava muito desse transtorno mental, e então as pessoas não tinham muito uma nomenclatura. Já a Maria Luísa, tentando se recuperar da desilusão provocada pela suposta morte do marido, acaba reencontrando, né, um amor do passado na figura de Wagner, um médico, vivido pelo ator Valmor Chagas, e se dando a chance de viver uma nova história e de ser feliz novamente. Mas o inesperado retorno do César à trama traz um plot twist para a história. Ele retorna dizendo-se arrependido, né, de ter abandonado a família, de ter dado um golpe no sócio. Assim que ele é encontrado pelo Rodrigo, né, o sobrinho de Maria Luísa, e pelo mestre Antônio, vivido pelo Estênio Garcia, que é um pescador que vive em Fortaleza e que vem para o Rio de Janeiro, né, visitar o Rodrigo a pedido do Rodrigo. Então os dois acabam encontrando o César e ele se diz muito arrependido, coisa e tal.
Só que a gente sabe, né, que quem apronta uma canalice dessas dificilmente se arrepende. Então o Rodrigo, com a autorização, né, o apoio da sua tia e das suas primas, resolve levar o caso à polícia. Mas a reviravolta acontece quando a Ivani Ribeiro decide colocar um quem matou na história, fazendo com que o César seja assassinado. E esse crime, ele só é solucionado no penúltimo capítulo de Final Feliz. Descobrimos então que o assassino era o França, o amigo que ajudou o César a forjar a própria morte, muito furioso e revoltado por ter sido roubado por ele também. Final Feliz também tem um núcleo cômico, e o tom engraçado da trama fica por conta do núcleo de Alaor, que é casado com uma mulher insuportável chamada Jandira, vivida pela grande Célia Biar. A pequena grande Célia Biar, né? Que é uma mulher extremamente autoritária, uma mãe super protetora do Ivan, feito pelo Ney Santana, fazendo com que o Alaor, seu marido, torne-se um marido submisso. E essa questão dela ser controladora, dominadora, acaba atrapalhando, interferindo na vida pessoal do próprio filho Ivan, que é recém-casado com a Lucinha, feita pela Cissa Guimarães, e os dois, em algum momento da trama, se veem obrigados a irem morar, né, com a mãe do Ivan. E a Lucinha, vivendo com a sogra, passa por maus bocados. Os recém-casados têm ainda de enfrentar as suas próprias diferenças, já que o Ivan é adepto do naturalismo, né, de uma vida bem saudável. E a Lucinha não quer saber desse papo de vida naturalista, não. Ela não deixa de fumar o seu belo cigarrinho, tomar a sua bebidinha. E os dois vivem ali em alguns conflitos, né? Vivem alguns conflitos porque o Ivan, ele é pró-saúde, gostaria de que a mulher deixasse de fumar, e ela é a favor total dos prazeres mundanos da vida. Além dessas histórias e personagens, outros personagens também se destacaram e marcaram muito em Final Feliz. Um deles foi o Rafael, feito pelo Irving São Paulo, que conquistou o público pelas dificuldades enfrentadas através do seu déficit mental, né? É um rapaz simpático e alegre, que enriqueceu a trama com a sutileza e a sensibilidade com que o ator o interpretou. A amizade entre Rafael e o mestre Antônio também é algo muito bonito de se ver, né? Os dois se dão muito bem, se tratam muito bem. O mestre Antônio, que tem uma filha desaparecida, né? A personagem Bartira, vivida pela atriz Reni de Oliveira, ele veio ao Rio de Janeiro procurar essa filha perdida e acaba encontrando no Rafael essa figura filial, né? Essa figura de um filho, e acaba se tornando um pai que o menino nunca teve. Já a filha de mestre Antônio, ele procura incansavelmente, com a ajuda do amigo Rodrigo e do delegado Nicolini, vivido pelo ator português Tony Ferreira. Também a sofrida Marina, da Miriam Pires, que é uma personagem muito importante de Final Feliz. Ela trabalha como telefonista na empresa do César Brandão, e ela odeia o seu chefe porque ela acredita que ele foi o responsável pelo suicídio do seu marido, que trabalhava na empresa do César também, e que foi demitido, e após a sua demissão, ele acabou se suicidando. Então ela trabalha com muito rancor, muito ódio no coração, mas quando ele é assassinado, obviamente ela é uma das suspeitas, porém o ódio, a raiva dela se volta toda contra a Suzy, que é filha do César e que está de namorico com o seu filho Paulo. Então quando ela descobre que a Suzy é filha do César, ela é totalmente veementemente contra esse relacionamento, sendo desagradável, muitas vezes agressiva com a garota, que não entende de onde vem tanta raiva da sogra. Outra personagem que não dá pra deixar de falar de Final Feliz é a Dona Sinhá, feita pela atriz Elza Gomes, que vivia uma senhorinha, né, que criava coelhos e fornecia coelhos para o restaurante da trama, o restaurante Casa Blanca, de propriedade da Augusta, feita pela Aracy Cardoso, que era a mãe da Lucinha. E aí, o prato da casa, né, o carro-chefe da casa é esse coelho assado do restaurante Casa Blanca. Mas em determinado momento da trama, o Alaor descobre que a Dona Sinhá, muito da safadinha, vendia literalmente gato por lebre, catando todos os gatinhos abandonados e sem lar da rua e matando os pobrezinhos e vendendo eles como se fosse coelho. Olha, essa história, que loucura, hoje jamais passaria, né? Os defensores dos animais, protetores dos bichinhos, não iam aceitar de jeito nenhum essa história de Final Feliz
não seria aceita, a novela seria cancelada imediatamente, mas na época fez muito sucesso. Então, depois de se revelar a identidade do assassino de César Brandão, todos vivem felizes para sempre, né? E maior parte do elenco vai pro Pernambuco ser feliz lá em Pernambuco, nas praias nordestinas. É o caso do Rodrigo e da Débora, que se casam e se mudam pro Pernambuco. Também da Marina, que vai passear em Pernambuco a convite do mestre Antônio, e os dois acabam se entendendo e formando uma família de comercial de margarina com a Marina e o Rafael, né? Então, mestre Antônio, Marina e Rafael vivem um conto de fadas familiar maduro. Já o Paulo e a Suzy também se casam numa cerimônia lindíssima. E a Maria Luísa termina muito feliz nos braços do Dr. Wagner. Agora eu tenho alguns pontos a comentar sobre Final Feliz. Eu acho que deve ter sido uma novela muito delicinha, uma novela escrita pela Ivani Ribeiro, não tem como ser ruim, embora a gente veja alguns clichês aqui, né, que vieram a se repetir depois, mas eu acho que até aquele momento algumas coisas eram inéditas e eram bem agradáveis. Mas tem dois plots dessa novela que são muito evidentes, que foram usados em novelas posteriores, como o fato do César forjar a própria morte, deixar a família na miséria pra viver a vida, né? Isso a gente viu lá em Brega Chique, em 1987, 5 anos depois, uma novela do Cassiano Gabus Mendes, onde o Herbert Alvaray, feito pelo Jorge Doria, fazia exatamente a mesma coisa. E depois, em 2010, mais de 20 anos depois, esse plot da Marina trabalhar na empresa do César, odiá-lo, porque considerava ele responsável pelo suicídio do marido, aconteceu em Passione, através do personagem Fred, do Rinaldo Gianecchini, que se infiltrou na empresa, né, da Beth Gouveia, que era a metalúrgica da Beth Gouveia, para se vingar da matriarca feita pela Fernanda Montenegro, porque o pai dele havia se suicidado após ter sido demitido também da empresa. Então eu achei esses dois plots muito parecidos com essas tramas, né, que antecederam, não, sucederam Final Feliz, em 87 e 2010. E também, né, gente, o grande romance principal de Final Feliz, que era a Débora e o Rodrigo feito cão e gato, a gente viu isso um ano depois em A Gata Comeu, com a Jo e o Fábio, também da Ivani Ribeiro, que já era um remake de A Barba Azul, de 74, então ali a Ivani meio que se autoplagiando. Mas com certeza foi uma novela super agradável, eu tenho muita vontade de ver como todas as outras da Ivani. E aí, ó, Globoplay, viva, fica ligadinho e traz pra gente essa trama. E é isso, gente. Agora nós vamos falar das curiosidades de Final Feliz. Final Feliz foi a primeira novela da Ivani Ribeiro na Rede Globo. Ela já era uma autora consagrada, vindas de diversos folhetins de sucesso, de emissoras como Tupi, Excelsior. E a última trama dela tinha sido na Bandeirantes, onde ela tinha ficado muito contrariada devido a alguns problemas nos bastidores da novela Os Adolescentes, de 81, que ela era a autora. Então ela abandonou a trama na metade, o autor Jorge Andrade assumiu a história e ela assinou contrato com a Globo para escrever Final Feliz, que curiosamente foi a única novela inédita dela na Globo. Todos os outros trabalhos da Ivani na Rede Globo foram remakes ou releituras de tramas que já tinham feito muito sucesso em outras emissoras. A primeira foi Amor com Amor se Paga, em 1984, que era uma releitura de Camomila e Bem Me Quer, exibida pela TV Tupi, no ano de 1972 e 73. Depois veio A Gata Comeu, em 1985, que já era um remake de A Barba Azul, como eu falei, né? Exibida em 74 e 75, também na Tupi. Em seguida, Hipertensão, exibida entre 86 e 87 na Globo, que era uma releitura de Nossa Filha Gabriela, também da Tupi, no ano de 1971. Depois veio O Sexo dos Anjos, em 89 e 90, que era um remake de O Terceiro Pecado, exibido pela TV Excelsior em 1968. E os maiores sucessos da Ivani, da Globo, quiçá da teledramaturgia brasileira, que foram os remakes de Mulheres de Areia, da novela de mesmo nome da Tupi e de O Espantalho, de 1977, onde a Ivani fez a junção das duas tramas e criou esse bombástico sucesso com a Glória Pires em 1993, 20 anos depois da Mulheres de Areia original. E no ano seguinte, 1994, às pressas, a Ivani fez uma releitura, um remake de A Viagem, sucesso da Tupi, também de 74, mas a versão de 94 abalou todas as estruturas, os telespectadores são apaixonados até hoje, por isso que eu falo, A Viagem e Mulheres de Areia 92, 93 e 94, eu acho que são os maiores sucessos da história da teledramaturgia, por isso a Ivani é tão merecidamente exaltada
pelos noveleiros de plantão. E eu acho que menos do que ela merecia, porque existem outros autores aí que são muito mais lembrados e exaltados, como reis e rainhas da teledramaturgia, não que eles não mereçam, mas a Ivani tinha que ter uma cadeira cativa, né? Estar acima ou páreo a páreo com outros autores reconhecidamente grandiosos. E sem procurar impressionar e trilhando seus personagens como sempre fez em outras emissoras, a Ivani mais uma vez demonstrou seu talento e eficiência em criar tramas sedutoras. Em depoimento para o livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, outro grande autor, Gilberto Braga, fez o seguinte comentário, meio engraçado, mas bastante verdadeiro, sobre a Ivani e sua novela Final Feliz. Abre aspas. Ivani era fantástica. Eu me lembro que um determinado capítulo terminava com um gancho absolutamente ridículo. Era inacreditável que alguém se interessasse por aquilo. A Natália do Vale falava: "Conta o que você quer saber se você prometer me levar para passear de jangada." O suspense para o capítulo seguinte era: será que ele, o José Wilker, a levará para passear de jangada? No dia seguinte, liguei a televisão porque queria saber se ele ia levá-la para passear de jangada. Quando a coisa é verdadeira, o telespectador vai atrás. Ivani levava aquilo a sério e ficava bacana. Fecha aspas. Final Feliz foi o último trabalho da atriz Elza Gomes, que cativou como a trambiqueira Dona Sinhá. Ela morreu alguns meses depois do término de Final Feliz, no dia 17 de maio de 1984, aos 73 anos, vítima de um câncer de pâncreas. Ambientada em Pernambuco e no Ceará, Final Feliz retratou o Nordeste brasileiro, principalmente através da usina de cana-de-açúcar de Alaor e César, que ficava em Recife, e a pesca de lagosta, feita por Mestre Antônio, em Fortaleza, destacando as belezas naturais da praia do Morro Branco e de Canoa Quebrada. Essa novela foi a primeira incursão do diretor Paulo Biratã pelo Nordeste, mais especificamente, né, pelo Ceará e pelo Pernambuco. Ele era fascinado por essa região nordestina e voltou a gravar lá em Tropicaliente, que foi ao ar em 1994, e também em Meu Bem Querer, novela de 1998, que foi a sua última trama, porque infelizmente ele veio a falecer na metade da história, em março de 1998. Através da personagem Lucinha, a Ivani promoveu uma campanha anti-tabagismo, coisa contrária, né? Uma campanha contrária ao que as novelas faziam sempre, né? Com merchandising de cigarro, muito evidente naquela época. Era muito fácil você ver muitos personagens fumando pra caramba, sem nenhum tipo de campanha contrária, né? Fumar parecia muito elegante, muito sedutor, muito descolado. E aqui nessa novela não, a Ivani ela quis fazer diferente através da Lucinha, ela fez uma campanha anti-tabagismo. Falando na Lucinha, o nome do casal, Lucinha e Ivan, foi uma homenagem ao casal da vida real, Lucinha Lins e Ivan Lins, que eram casados na época, né? A Lucinha, que é atriz e cantora, e o Ivan Lins, que é cantor e compositor. Por sua interpretação como o pescador mestre Antônio Estênio Garcia recebeu vários reconhecimentos, né? Principalmente um prêmio da ABCA, que é a Associação Brasileira de Críticos de Arte. Ele recebeu um prêmio como destaque do ano. Não confundir com a PCA, tá, gente? A PCA é outro prêmio muito importante também. E o mestre Antônio acabou virando também até mesmo nome de um prato típico daquela região, o escaldadinho. O Estênio Garcia diz que para compor seu personagem se inspirou em Mestre Agripino e também no filme de Akira Kurosawa, Derzu Uzala, de 1975. O comportamento de Rafael, marcado por atitudes infantis e uma linguagem simples, foi construído sob a consultoria do psiquiatra Stanisław Krinsky. Final Feliz foi o primeiro trabalho dos atores Irving São Paulo, Eduardo Lago, Sininha de Paula e Cláudia Magno. Também o primeiro trabalho de ator que o Wolf fez com a Ivani Ribeiro. E o primeiro trabalho onde ele atuou e dirigiu ao mesmo tempo. Seu personagem era um delegado e os primeiros textos ele bateu junto com o José Wilker, que vivia o Rodrigo na trama. E ao figurino do personagem acabou incorporando um acessório que virou moda na época e que foi muito famoso durante muito tempo, que era os óculos Ray-Ban. Então um delegado com óculos Ray-Ban acabou criando todo um figurino, né, muito específico para esse tipo de pessoa, né? Quando você vê um delegado em alguma trama ou filme com óculos de Ray-Ban, fica aquela coisa muito marcada.
que eu não sei se foi inventado pelo Wolf Maia ou se ele só quis trazer pra novela alguma coisa que ele já tinha visto fora, né, da tela. A abertura de Final Feliz é uma das mais legais que a gente já viu por aí. Idealizada pelo designer Hans Donner e sua equipe, teve uma produção muito cuidadosa, com imagens de beijos e bofetadas que ficaram famosas na história do cinema. Ao som da música Flagra, de Rita Lee, nós víamos cenas de filmes como E o Vento Levou e Casa Blanca, exibidas em sequências rápidas com atores conhecidos, como Rodolfo Valentino, Marilyn Monroe e Clark Gable. Ao final, numa montagem, as mesmas estrelas do cinema apareciam caracterizadas e assistindo às cenas numa fictícia plateia de cinema. A direção da abertura foi de Roberto Cardim. O título provisório de Final Feliz era Teu Nome é Mulher. Oh, e achei muito brega. E essa trama da Ivani Ribeiro foi uma das mais rápidas a voltarem no Vale a Pena Ver de Novo. Apenas um ano e pouquinho, 1 ano e meio depois. Claro que não chegou a bater Top Model, que voltou aí apenas 8 meses após a sua exibição. Essa trama terminou em junho de 1983. Em setembro de 1984, ela já estava sendo reprisada na faixa. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais, compartilha este vídeo e esse canal com quem gosta de teledramaturgia. Eu não sei se vocês viram, mas eu comecei esse vídeo de hoje com um companheirinho, meu companheirinho penadinho aqui do lado, mas ele se assustou, voou. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!